Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá, então vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro webinar de 2022 da Randox Brasil. Eu sou a Gisélia Sense, sou executiva de vendas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E o tema do nosso webinar é a importância do controle da qualidade de terceira opinião no diagnóstico molecular. Gi, você ficou muda. Nossa, toda vez que eu troco o slide, acontece isso. A nossa agenda, então, vai falar dos testes moleculares para o diagnóstico de doenças infecciosas, dentro de um contexto da pandemia e o impacto disso no cenário da biologia molecular do Brasil. Vamos falar dos benefícios dos testes moleculares, os controles da qualidade para a biologia molecular, os tipos de controles, qual a importância dos controles de terceiros, por que utilizá-los e alguns requerimentos regulatórios importantes. E falaremos também do portfólio Quinosticus, que são os controles da qualidade para a biologia molecular da Randox. Então, o principal objetivo do nosso webinar é responder a seguinte pergunta: qual a importância do diagnóstico, do controle da qualidade de terceira opinião, né, os controles também chamados de independentes, na biologia molecular? E para isso, a gente vai precisar trazer aqui o conceito do controle de terceira opinião e qual o ganho que o laboratório tem ao utilizar esses controles. Ganha não só em questão de acreditação, certificação, mas também diminuição de custos e resultados mais confiáveis. Então, tudo isso vai ser tratado aqui, faz parte do nosso objetivo. E falaremos também da linha Quinosticus, que tem soluções diversas no controle da qualidade na biologia molecular, sendo capaz de monitorar todo o ciclo de vida do teste, desde o seu desenvolvimento até a rotina laboratorial, passando por todo o workflow da biologia molecular. E qual seria, então, esse workflow? Bem, uma vez que a amostra chega ao laboratório, ela passa por uma preparação e, posteriormente, o material genético é extraído, pode ser ou o DNA ou o RNA, e ocorre, então, a amplificação do gene-alvo, do gene de interesse, que é específico do patógeno que a gente quer analisar. E após essa multiplicação, em geral feita por PCR, RT-PCR, ocorre então a detecção do gene-alvo, o gene de interesse, que é o que a gente está buscando identificar, caso a amostra seja positiva, é claro. E aí esse resultado é analisado. Falando um pouco mais dos testes moleculares e do contexto que a gente tem vivido desde o início da pandemia, esses testes eles já vinham ganhando muita popularidade, notoriedade aqui no Brasil. No entanto, a pandemia acelerou esse processo. Nós passamos a ouvir líderes de opinião falando nas mídias sociais, na televisão, trazendo o assunto do diagnóstico molecular, falando de PCR, RT-PCR, sequenciamento. Então, foi um assunto que, literalmente, como se diz aqui no Brasil, caiu na boca do povo. E, obviamente, que a demanda pelo RT-PCR aumentou muito, não só por ser o teste que é considerado padrão ouro para a detecção do SARS-CoV-2, mas também essa pressão popular, ela ajudou a ajudou a colocar em voga esses testes, né? E aí os laboratórios foram obrigados a se estruturar, buscar insumos, contratar pessoal qualificado, treinar essas pessoas
E alguns laboratórios já tinham essa estrutura, em geral os laboratórios de apoio, e outros laboratórios eles tiveram que se reorganizar, se estruturar, e então a gente pode dizer que o teste para a detecção da Covid-19 foi uma porta de entrada da biologia molecular nos laboratórios aqui no Brasil. Alguns começaram com esse teste, mas a gente acredita que futuramente outros patógenos possam ser detectados, oferecidos, outros exames. E mesmo antes da pandemia começar, da pandemia de Covid-19, o diagnóstico molecular ele já mostrava a sua importância, mesmo frente a métodos tradicionais como a cultura, a sorologia, e muitas vezes até mesmo quando a cultura é um padrão ouro. Isso porque, ou a sorologia, isso porque ele tem como características intrínsecas permitir a detecção direta do patógeno na amostra, sem a necessidade da cultura. A viabilidade do patógeno não é importante como é para o cultivo, né, em meio de cultura. São testes mais sensíveis, mais específicos, e esse diagnóstico ele é entregue com maior rapidez. Alguns exemplos que são clássicos que eu poderia citar aqui, principalmente o diagnóstico da tuberculose, que ainda a gente tem uma prevalência grande aqui no Brasil. A tuberculose ela é provocada pela Mycobacterium tuberculosis, que é um patógeno de crescimento lento. Em geral, uma cultura de Mycobacterium tuberculosis leva em torno de 4 semanas em Lowenstein-Janssen. E, no entanto, o diagnóstico molecular ele é capaz de entregar esse diagnóstico em questão de algumas horas. Então, ele já vem sendo empregado há bastante tempo, justamente pela rapidez com que esse resultado pode ser estabelecido. Um outro exemplo é o diagnóstico da clamídia, que anteriormente vinha sendo feito principalmente a partir de cultura de células, um método super trabalhoso, e hoje a biologia molecular, com a sua sensibilidade, permite a detecção de doenças infecciosas, de doença infecciosa causada por clamídia, até mesmo a partir da urina. Então, não é necessário usar swab, escovas para fazer a coleta das amostras. E, por último, o terceiro exemplo é o próprio SARS-CoV-2, cuja padrão ouro para a detecção é justamente um teste molecular. Aprofundando um pouco mais nos benefícios dos testes moleculares, a gente pode citar o TAT, que é o tempo de atendimento total, é um indicador da performance laboratorial que pode ser melhorado através do uso dos testes moleculares, né? Porque o tempo de resposta de liberação do laudo ele vai ser menor. Então, isso é um ganho para o laboratório. Além disso, os testes moleculares eles são bastante sensíveis e específicos, porque um determinado gene de interesse, um gene específico do patógeno, que é procurado nessas amostras para fazer uma identificação acurada, né, do patógeno. Em geral, os protocolos são práticos e, por isso, têm boa reprodutibilidade. E a biologia molecular ela vem evoluindo para os testes sindrômicos. Hoje no mercado já existem painéis para detecção de doenças respiratórias, então é possível fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, entre vírus sincicial respiratório, influenza A e B e o próprio SARS-CoV-2. Existem outros painéis, por exemplo, para doenças, infecções gastrointestinais, onde é possível fazer a diferenciação entre enterobactérias, norovírus, rotavírus. Então, existe uma série de testes sindrômicos, onde, a partir de uma única amostra, é possível fazer uma pesquisa ampla desses patógenos, né? E aí fazer um diagnóstico diferencial ou até mesmo detectar uma co-infecção.
E tudo isso traz maior confiança para os resultados. Então, com os testes moleculares, é possível fazer que o médico tenha uma decisão clínica efetiva, tenha acesso a um diagnóstico correto e o paciente uma melhora clínica efetiva também. E, em geral, o tempo de internação, quando se tem acesso a esses métodos, ele é menor, o custo da internação também, e existe um menor risco de falha terapêutica, uma vez que o médico vai receber aquele diagnóstico preciso do laboratório, ele vai optar por uma terapia que seja mais efetiva, mais assertiva, e isso também evita a resistência aos antimicrobianos. Porque uma vez que ele detecte, por exemplo, uma determinada enterobactéria que tem a resistência intrínseca a um determinado antibiótico, ele não vai usar aquele antibiótico, ele vai usar um outro que tenha mais chance de ser, que tenha sucesso terapêutico. E, em última análise, o paciente ganha com melhores prognósticos. Então, considerando que a biologia molecular ela vem se tornando mais popular, os laboratórios fizeram as suas aquisições com equipamentos e investimentos em pessoal, em treinamento, e que a gente tem agora um amplo número de testes no mercado, a gente precisa olhar para o controle de qualidade com ainda mais cuidado. E os testes, a gente pode dizer que os procedimentos de controle de qualidade, eles ainda são ainda mais fundamentais, né? A gente precisa garantir a confiabilidade dos resultados, que precisam ter exatidão e precisão, e quem vai assegurar isso é o controle de qualidade. Então, será que aqueles controles que são fornecidos dentro do kit, eles garantem a acurácia e a precisão dos resultados? Esses são os controles chamados primários, o fabricante do kit que fornece, e de acordo com a ISO 15189 e o CLSI, eles não garantem essa confiabilidade sozinhos. Eles devem ser utilizados em conjunto com um controle de terceira opinião, ou eles devem ser substituídos por um controle de terceira opinião. Falando um pouco, então, dos tipos de controle de qualidade, os controles primários, eles são conhecidos também como controles dependentes. Como eu disse, eles são fornecidos pelo fabricante do kit e, portanto, eles contêm um viés. Eles não permitem uma avaliação independente. E o uso desses controles, será que eles são capazes de medir a acurácia, a precisão, determinar a variação lote a lote, avaliar a linearidade, detectar tendências e desvios e garantir a acurácia de todo o processo analítico, desde a extração, passando pela amplificação e até a detecção? Um outro tipo de controle que os laboratórios costumam utilizar na biologia molecular é o controle feito in-house, um pool de amostras positivas de pacientes. O que devemos considerar nessa prática? Principalmente que não são controles estáveis, porque a gente não sabe por quanto tempo esse controle vai funcionar, e eles têm caracterização insuficiente, justamente por não se saber a respeito da sua estabilidade, sabe-se que são amostras positivas, mas deixa a desejar na caracterização. E, além disso, eles podem tomar bastante tempo e ser bastante dispendiosos, uma vez que validações mais frequentes são necessárias. E há uma dificuldade de reprodutibilidade, porque a cada novo lote, digamos assim, são novas amostras, é difícil obter reprodutibilidade. E são controles não rastreáveis, porque eles não seguem materiais de referência de padrão internacional, como da Organização Mundial da Saúde e CAP. Então, considerando que esses controles oscilam muito, como que o desvio do ensaio pode ser medido, se o controle também está oscilando muito? Um outro tipo de controle
são os controles recombinantes, eles são obtidos a partir de clonagem. Então, um determinado gene de interesse está contido nesse material e não o patógeno inteiro e não o genoma completo do micro-organismo. Eles são passíveis de serem extraídos, né? O material genético é passível de ser extraído. No entanto, por não conter o patógeno todo, eles podem não servir para todos os tipos de analisadores e eles não são controles comutáveis. Isso quer dizer que eles não são representativos de uma amostra de paciente. A amostra do paciente, ela contém todo o genoma, todo o patógeno. E esses controles, eles contêm apenas um determinado gene de interesse. Já os controles de terceiros, de terceira opinião, ou também conhecidos como controles independentes, eles foram projetados, otimizados para uso, não em um equipamento específico, ou kit específico, ou um método específico. E isso é muito bom, porque eles são livres, independentes de um viés. Isso permite uma avaliação imparcial, independente do desempenho analítico em diversas plataformas. Então, por que nós devemos utilizar os controles de terceiros, que são os controles fornecidos pela Randox? Eles servem para monitorar a precisão dos resultados, garantir que eles são confiáveis. Utilizando um kit comercial ou in-house, eles são capazes de avaliar a precisão desses resultados e fazer uma análise isenta de viés, uma avaliação independente. Eles previnem erros e diagnósticos errados, fazem um monitoramento constante, consistente em todo o workflow da biologia molecular, e aí é possível aplicar mais rapidamente, just in time, as ações corretivas. Além disso, eles são capazes de avaliar a variação entre diferentes lotes de reagentes, avaliar desvios, tendências, e monitorar todo o processo de extração do teste. Alguns controles, eles não monitoram o processo de extração. Então, quando esse processo ele evolui para amplificação, e aí não vai amplificar porque não houve a extração do material genético, isso pode levar a falsos negativos, e que não serão identificados em razão do controle não monitorar todo o processo do teste. Então, é fundamental utilizar um controle que seja capaz de monitorar todo o processo, desde a extração, passando pela amplificação e pela detecção. Além disso, os controles de terceiros, eles mimetizam de forma fidedigna uma amostra real de paciente. E esse é o conceito de comutabilidade, e nós podemos afirmar isso, no caso da biologia molecular, justamente por serem controles que contêm o patógeno inteiro, o genoma inteiro do micro-organismo, assim como nas amostras dos pacientes, né? E, além do mais, eles estão em conformidade com requisitos regulatórios, como a ISO 15189. Outros requerimentos regulatórios são a ISO 15189, que preconiza de maneira muito clara o uso dos reagentes, dos controles de terceiros, ao invés de ou além de quaisquer materiais de controle de qualidade fornecido pelo fabricante do reagente ou equipamento. Ou seja, a utilização do controle de terceiros, ainda que o controle primário seja utilizado. Então, o controle de terceiros ele pode ser usado sozinho, substituindo o controle primário, ou em conjunto com ele. Mas fica, então, preconizada a necessidade do uso do controle de qualidade de terceira opinião, pela ISO 15189. Além disso, a mesma ISO, ela diz que os materiais de controle de qualidade eles devem ser periodicamente examinados, com frequência baseada na estabilidade do procedimento e no risco de dano ao paciente por um resultado errôneo. Então, uma vez que você tenha controles que realmente são capazes de garantir que esses resultados são confiáveis, esses são os controles que têm um valor maior para o nosso, traz um valor maior para o nosso diagnóstico.
O laboratório deve também usar controles de qualidade que reajam ao sistema de maneira mais próxima possível às amostras de pacientes. Então, os nossos controles, eles são comutáveis, eles realmente mimetizam a amostra do paciente, se comportam como se fossem amostras de pacientes. E, portanto, eles estão de acordo com a ISO 15189. Outros órgãos de acreditação, como o NATA, na Austrália, ele também preconiza o uso de controles independentes, que são os controles de terceira opinião, né? Independentes do fornecedor, do reagente, eles devem ser utilizados para os testes. E, por fim, o CLSI recomenda o uso do controle de qualidade. Ele deve ser diferente dos materiais dos calibradores, né, para garantir que o procedimento do controle de qualidade forneça uma avaliação independente. Então, de novo, falando a respeito do controle de terceira opinião. É isso que vai garantir que o nosso teste é realmente, de fato, confiável. E quando utilizar o controle de qualidade de terceiros? Bom, eles devem ser utilizados um processo independente, e aí o laboratório pode utilizar diariamente ou semanalmente, dependendo dos requisitos que sejam adotados. Após a mudança de lote, ao receber uma nova remessa, quando há uma manutenção do sistema analítico, uma atualização de software, para treinar a equipe, para garantir a competência dessa equipe, garantir que eles estejam entregando resultados robustos, e para solucionar problemas de desempenho ruim nos ensaios de proficiência. Falando um pouco, então, a respeito da linha Quinosticos, justamente a linha que a Randox tem para o controle de qualidade na biologia molecular para o diagnóstico de doenças infecciosas. Então, são controles que cobrem diversos patógenos, né, responsáveis pelas doenças respiratórias, como, por exemplo, o SARS-CoV-2, vírus sincicial respiratório, influenza A e B, diversos patógenos. Os vírus transmitidos pelo sangue, como HIV, hepatite A, hepatite B e C, doenças associadas a transplantes, doenças gastrointestinais, e aí incluem não só bactérias, mas vírus também, as enterobactérias, norovírus, rotavírus, e as infecções sexualmente transmitidas por clamídia, por treponema pallidum, tem uma série de patógenos que são contemplados. Quais são as características dos nossos controles quinósticos? Em primeiro lugar, eles contêm o patógeno inteiro, e essa é uma vantagem muito grande, porque é um controle que, de fato, mimetiza a amostra do paciente. É um controle comutável. Ele é capaz de monitorar todo o processo de testagem com eficácia, então, desde a extração, passando pela amplificação até a detecção. E ele pode ser utilizado para avaliar qualquer ensaio, justamente por conter o patógeno inteiro. São controles que eles avaliam todo o processo, justamente por terem os patógenos inteiros, eles são ideais para validação, monitoramento de todas as etapas do teste. E, como eu disse, isso é fundamental, até para evitar falsos negativos, né? Se você tem um controle de extração, você é capaz de fazer essa avaliação de forma mais confiável. São controles de manuseio seguro, porque eles são inativados por radiação, tratamento térmico. A apresentação é líquido congelado, de uso único, então evita contaminação, e são convenientes, fáceis de usar, e eles vêm congelados justamente para preservar esse controle. E a gente sabe que a temperatura é um fator importante quando a gente fala de DNA e RNA, e principalmente RNA. Então, eles vêm nesse formato líquido congelado. Eles são estáveis por 2 anos, enquanto fechados, e são materiais multipatógenos. Eles foram desenhados para o uso em ensaios multiplex, quando for apropriado. Eles são totalmente rastreáveis,
Eles obedecem padrões estabelecidos pela OMS, pela CAP, e eles são altamente caracterizados. A gente sabe exatamente quanto tempo esse controle ele fica estável, a gente sabe, conhece o material genético que está ali, os micro-organismos, então são controles extremamente caracterizados. São controles de terceira opinião verdadeiros, eles são fabricados independentemente dos fornecedores de equipamentos e de ensaios, ou seja, eles permitem uma avaliação imparcial do desempenho dos testes, livre de viés. E falando um pouco, então, especificamente de cada controle dessa linha, os Key Controls, eles são amostras positivas, são 5 vials, que contêm o patógeno completo e que são controles de terceira opinião verdadeiros. Eles foram concebidos para monitorar a performance do ensaio, né, todo o workflow, como eu disse, desde da extração até a detecção. Eles são capazes de detectar, monitorar e gerenciar os desvios, fornecem resultados acurados, confiáveis, e eles cumprem requisitos regulatórios que são internacionalmente reconhecidos, como a ISO 15189. Então, você tem cinco vials com a mesma concentração, né, uma concentração média, e é um controle que deve ser utilizado na rotina diária do laboratório. Já os Molecular Key Panels são controles com 4 níveis, sendo um nível alto positivo, médio positivo, baixo positivo e o negativo. É exatamente como o CLS preconiza que seja. E também o PALC também faz a mesma recomendação. Então, eles são capazes de avaliar a faixa clínica do ensaio. Eles também podem ser utilizados no treinamento da equipe para garantir que os resultados estão sendo entregues de forma robusta. E podem ser utilizados para avaliação e desenvolvimento dos testes moleculares, passando também pela extração, amplificação e detecção. São capazes de avaliar os parâmetros de medição analítica. Já os Analytical Key Panels, eles foram projetados desde uma concentração muito baixa até uma concentração muito alta, para cobrir toda a faixa dinâmica do ensaio, né, em progressão linear. Então, você tem diferentes concentrações, e isso mimetiza exatamente as amostras de pacientes. Você pode receber uma amostra com uma carga viral um pouco mais baixa, uma carga viral mais alta, e então esse controle mimetiza essa situação, principalmente agora que a vacinação aqui no Brasil avançou bastante, e isso tem impacto na carga viral dos pacientes. Então, são controles que são aptos para fazer essa avaliação e também avaliam a linearidade do teste, o limite de detecção e o limite de quantificação. E, por fim, os Evaluation Panels, eles são controles que podem ser utilizados para validação dos ensaios clínicos, né, desde o desenvolvimento do teste. Ele atende a uma variedade de genótipos, de variantes, de cepas e níveis, e eles podem ser utilizados para avaliar as características do ensaio e confirmar se aquele ensaio ele atende ao que se propõe e garantir se o ensaio é adequado para o seu propósito, né? Como eu havia dito. Então, a gente tem diferentes tipos de controles que podem ser utilizados desde o desenvolvimento do teste até a rotina diária do laboratório. E alguns desses controles, todos eles podem ser utilizados para verificação e validação do ensaio, para o treinamento da equipe e para uma retestagem após um resultado de proficiência ruim. E alguns têm um uso mais específico, como, por exemplo, o Key Control, que deve ser utilizado no monitoramento diário, o Evaluation Panel, que deve ser utilizado na avaliação do ensaio, e o Analytical Panel, que deve ser utilizado na avaliação da linearidade e dos limites de detecção e de quantificação.
Em resumo, os testes moleculares, eles vieram para ficar. E agora a gente tem um cenário ainda mais favorável para esses testes. A tendência é que a biologia molecular continue evoluindo e se disseminando, se popularizando aqui no Brasil. E nesse contexto, a gente precisa olhar para o controle de qualidade com mais cuidado, eles ganham ainda mais relevância. Eles são mais importantes do que nunca. A gente precisa garantir a confiabilidade dos resultados, a acurácia desses resultados, e a melhor maneira de fazer isso é utilizando os controles de terceira opinião, que são os controles independentes fornecidos pela Randox. E quem garante isso são normas internacionalmente reconhecidas, como a ISO e comitês como o CLSI. E, por fim, nós precisamos, de fato, de soluções para garantir a acurácia e a precisão dos resultados dos pacientes, usando controles de terceira opinião. Principalmente considerando que esse mercado está em expansão, a gente tem novos testes, e a gente não pode deixar que o controle de qualidade ele fique em segundo plano. Ao contrário disso, eles são muito relevantes para garantir a confiabilidade dos nossos resultados. Eu agradeço a participação de todos, deixo aqui o meu e-mail para que entrem em contato, caso queiram saber mais. Todo o time da Randox Brasil está apto para atendê-los. E eu posso passar mais informações, para isso basta entrar em contato comigo. E eu agradeço bastante a participação de todos. Caso tenham alguma pergunta, por favor, podem utilizar o chat, podem enviar perguntas, ou então entrar em contato conosco, caso queiram receber os nossos catálogos, saber mais a respeito dos nossos testes. E nós estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada pela participação. Alguém tem alguma pergunta? Bom, caso não tenham, fica aqui, eu deixei o meu e-mail, podem entrar em contato comigo, e será um prazer atendê-los e prover mais informações a respeito dos nossos controles. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Gisele. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Geisa.